do Senhor a todos vocês. Meu nome é Presbítero Egideu Gomes, eu sou o criador de conteúdo do canal Evangelhos pela Palavra, e hoje nós vamos meditar no livro de Romanos, no capítulo 4. Nós vamos meditar e vamos ver sobre o que fala, e vamos falar sobre o último capítulo que nós estudamos, que nós falamos sobre o privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Todos os homens estão debaixo do pecado e a justificação pela fé em Jesus Cristo. E Abraão foi justificado pela fé. Vamos começar aqui no capítulo 4. Antes de continuar, vamos fazer uma oração bem breve aqui. Senhor amado, Pai soberano, Senhor da minha vida, me dá sabedoria, me instrui, para que eu possa trazer a revelação da Tua Palavra para os inscritos. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo. Amém. Então, antes de começar, queria pedir para você assistir até o final, se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber os próximos vídeos. E se você tem desejo de aprender a palavra, continue até o final, porque o vídeo vai ser bem edificante. Então, irmãos, vamos lá. Então, o capítulo 4 de Romanos fala que Abraão foi justificado pela fé. Então, o versículo 1 começa assim: O que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Lógico que não. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 3. Pois, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, isso mostra que Abraão é uma pessoa justa porque ele creu em Deus. Versículo 4. Aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, então aquele que faz a obra, irmãos, não é imputado o galardão segundo a graça, mas é segundo a dívida. Ou seja, você fazer uma obra, para Deus não representa nada, porque você é salvo pela fé. Então, a lei, ela não tem mais poder sobre a vida da igreja. Então, nós temos que entender que tudo que nós fazemos tem que ser pela fé. E mais, outra vez, também pelo amor. Tem que ser pela fé em Deus e por amor também. Mas aquele que não pratica, porém crê, ou seja, aquele que não pratica a obra da lei e porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. E vocês entenderam? Aquele que não crê, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, porque ele crê no Senhor Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz. Então, versículo 6. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Esse é o livro, versículo 7, agora o versículo 8. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado. Agora o versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada com justiça a Abraão? Ou seja, Abraão faz um questionamento aqui e posteriormente vai trazer a explicação sobre isso. No versículo 11. Recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava a circuncisão, para que fosse o pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ou seja, todo israelita tem o dever, os homens principalmente, têm que fazer circuncisão, porque isso não se aplica às mulheres, que mostra o signo da aliança de Deus que todo judeu homem deve fazer. Versículo 12. Se fosse pai da circuncisão daqueles que não somente
são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que viera circuncisão. 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ou seja, Abraão creu e tudo foi imputado para ele, na vida dele, como justiça de Deus. Então Deus o honrou pela fé que ele teve em Deus. 14. Depois, os que são da lei são herdeiros logo da fé, e é vã a promessa e é aniquilada, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, a transgressão só existe por causa da lei de Moisés. O pecado só existe por causa da lei. Então, essa é a vertigem que a Bíblia vem nos trazer nessa parte do livro de Romanos. Então, o pecado e a transgressão só existe por causa da lei, né? Então, sobre Cabeleu 15, portanto, 16. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, a qual é o pai de todos nós. 17. Mas como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, ou seja, pela autoridade da palavra de Deus, né? E por aí. 18. Na qual minha esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, Abraão, ele glorificou a Deus nesse sentido aí. Versículo 21, irmãos, fala assim: estando certíssimo de que ele tinha prometido também e era poderoso para o fazer, a respeito de saber a pessoa de Deus, na promessa para Abraão. E pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não por causa dele está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. Quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, irmãos, isso aqui mostra que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a fé cristã, vã seria a nossa fé. Então, Jesus ele morreu e Jesus ressuscitou para que a justiça de Deus chegasse até nós. Porque, tipo assim, irmão, Jesus entregou sua vida. Se Jesus se Jesus fosse uma pessoa pecadora, Jesus ele não teria ressuscitado. Por isso que o sacrifício de Cristo foi perfeito diante dos homens. Então, irmãos, é por causa da lei que existe o pecado. Nós vamos ler o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, 8, vamos entender melhor essa questão, que a lei, é por causa da lei que entra o pecado, que a gente sabe que não é, e a gente fica tentado a fazer aquilo que Deus não permite. Isso é uma coisa bem, bem básica. Então, irmãos, obrigado por ter assistido até agora. Que Deus abençoe sua vida e que, se você tiver pergunta, pode perguntar, que eu vou pesquisar e vou trazer a resposta adequada para vocês. No nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais.